Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Ari, da sede Maracanaú, e junto com os demais professores de gestão empreendedora, estamos gravando vídeos sobre os workshops do Moodle, e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre validação da solução. Antes da gente começar, né, como estamos os trabalhos, né? Como vocês estão? Já conseguiram definir público-alvo? Conseguiram fazer a validação do problema? Tanto a validação do problema como a validação da solução são etapas essenciais para a condução do negócio, para a condução da ideia de vocês. Esse ano a gente tem uma edição especial que trata aí da Covid-19, então os professores e toda a faculdade temos muita expectativa em relação às ideias e soluções que serão propostas por vocês. Então, cada professor tem acompanhado seus times e a gente está à disposição de vocês para discutir e trabalharmos aí com a validação da solução e das demais etapas, tá bom? Então, hoje a gente vai tratar sobre validação da solução. Os materiais, eles serão disponibilizados pelos professores, tá? E vamos iniciar aqui. Bom, gente, primeira coisa que a gente precisa resgatar é se, de fato, o problema foi validado. A equipe conseguiu encontrar o principal problema, os principais problemas que o público-alvo tem enfrentado com a situação da Covid-19. Vocês chegaram já a finalizar esse processo. É importante discutir com o seu professor o andamento dessa etapa, porque sem a validação do problema, a gente não consegue avançar para a validação da solução. E a primeira coisa que eu pergunto a vocês é isso: qual é a solução que vocês pretendem aplicar junto ao público-alvo que vocês definiram? Que tipo de entrega o time de vocês pretende fazer? Que tipo de ajuda precisamos entregar para as equipes, para os times, né? E para o público-alvo. E assim, a gente precisa entender um pouco sobre como é que é esse processo de validação da solução. Digo a vocês que é a compreensão da sua ideia, né, do ponto de vista do cliente, tá? Vocês estiveram aí em campo, entrevistando pessoas, entrevistando grupos, né? E vocês chegaram a um consenso do problema que ele enfrenta hoje. E aí é o momento da gente discutir uma solução para isso, tá? Então, dentro do empreendedorismo, a gente precisa partir de um problema e trazer uma solução. Agora, como deve ser essa solução? Ela é uma solução que faz sentido para o cliente, né? Não é a sua ideia. A ideia é que o seu público capta, tá? Então, é importantíssimo nesse momento, muitas empresas não fechariam, não quebrariam, né, se elas tivessem passado por essa etapa que estamos passando hoje, que é entender o problema e ofertar uma solução, tá? Então, a solução, ela deve ser algo real, deve ser algo simples, deve ser algo que o cliente ele consiga imaginar. A gente costuma dizer que quanto mais o cliente tiver dificuldade de entender quando você estiver explicando para ele a solução, tem alguma coisa errada. Então, você precisa, realmente, ela tem que ser o mais clara possível, tá? Isso vai evitar, né, que os empreendedores gastem muito dinheiro, invistam em algo que não é viável, que não faz sentido para o cliente. Então, assim, a validação da solução, primeira coisa, ela deve fazer sentido para o cliente. É por isso que nesse módulo do Moodle, vocês também irão a campo, irão conversar com os clientes, dessa vez para entender se a solução que vocês têm ela é assertiva, se ela faz sentido para o cliente e ela atende à necessidade dele na proporção correta, tá? É como a gente colocou aqui no nosso material. Às vezes a gente pensa algo muito mirabolante e às vezes o cliente precisa de uma coisa 10 vezes menor daquilo que você está propondo. Então, a gente não pode entregar, por exemplo, uma Ferrari, montar uma estrutura, uma equipe, quando, na verdade, o cliente precisaria de uma bicicleta. Então, fazendo aí uma analogia, né? Às vezes a nossa solução pode ser bastante sofisticada e não tem um público que absorva essa solução. Por isso que o ponto de partida para validação da solução é o cliente. Então, novamente, precisaremos entrevistar esse público, e essas entrevistas
entrevistas, elas têm o objetivo de explorar aquilo que você ainda não sabe. Então, é extremamente importante nesse momento que vocês tenham uma noção da ideia de vocês, a ideia tem que estar muito clara para a equipe, vocês têm que sair com um discurso bem afinado aí das reuniões de vocês, porém, é algo que você tem que estar super aberto, que pode acontecer e acontece de a solução que você enfrentou, que você propôs, ela é uma solução que não atende o público. E se você não tiver a cabeça, a mente aberta para isso, você pode frustrar aí o trabalho, e isso é importantíssimo. Então, as entrevistas, elas vão acontecer, e quem for executar essa entrevista da equipe precisa estar com a mente aberta, de que você pode estar achando que está vendendo o melhor produto, e, na verdade, aquele produto não serve para o seu público, aquela solução não vai resolver o problema, como também pode acontecer de os clientes trazerem para vocês incrementos, insights sobre algo que vocês não tinham pensado antes e vão complementar a solução de vocês, tá? Na validação, a gente precisa comprovar se a ideia é sobre o mercado real. Então, se uma ideia, uma solução, ela não tiver um público, não gere receita, não gere negócio, aquilo ali não deve ir para frente. Foi mais uma invenção, foi algo que não vai te trazer resultado. Então, precisa fazer sentido para o cliente, tem que ser uma solução simples, rápida, precisa atender o mercado real e tem que ser uma solução na medida, né? Imagina vocês aí nessa onda de startups, de modelos de negócio diferenciado que nós estamos vivendo. Imagina você, uma empresa, um restaurante, que quisesse implantar um aplicativo de entregas próprio, né, customizado, um aplicativo que te trouxesse aí várias informações, quando na verdade ele já tem outros fornecedores que fazem esse tipo de serviço, que já ofertam essa solução. Então, ele não precisaria gastar esforços desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, de entrega, quando se tem um iFood, por exemplo, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, a gente precisa focar naquilo que vai gerar uma solução de um problema que o cliente enfrenta, que você vai ali trabalhar a dor dele, e isso tem que fazer sentido para ele, não para você, tá? Sempre para o cliente. Bom, dando continuidade aqui, a gente precisa também, caso a sua ideia, né, ela gere aí um modelo de negócio que abranja mais de um público, é importante você conversar com pessoas desses diferentes públicos. Então, eu estou procurando aqui, estou desenvolvendo uma solução que vai atender a estudantes e pessoas que estão desempregadas nesse momento de Covid. Você tem que conversar com os dois públicos, né? Então, quanto mais a conversa acontecer, quanto mais público você tiver, você vai ter mais assertividade no desenvolvimento da solução. E o que a gente recomenda para esse momento? Primeiro, depois de fechado a validação do problema, vocês sentarem aí junto com a sua equipe e pensar nas soluções. Então, vocês ouviram os clientes, vocês ouviram as dores deles, vocês perceberam aí o que mais incomoda em relação à situação que vocês estão discutindo. O primeiro ponto é pensar numa solução, ou várias soluções. Então, fiquem livres para pesquisar, e tem algo importantíssimo nesse momento. É interessante observar se já existem soluções no mercado de coisas que vocês estão propondo, né? Nós não podemos copiar nada. Então, é importante vocês observarem o que é que já vem sendo feito, né? Então, assim, já vem sendo feito empresas que vêm, por exemplo, distribuindo máscaras, empresas que vêm criando páginas, por exemplo, como o Magazine Luiza, como a gente discutiu no nosso material, que criaram uma adaptação do marketplace deles para que vendedores e empreendedores conseguissem gerar negócio, ter uma renda nesse momento. Então, precisa haver uma priorização de soluções que já existem, a gente não deve ofertar, né? Você vai estar copiando. Porém, você pode incrementar, você pode verificar outras soluções, então, realmente é importante fazer essa definição de soluções e priorizar algumas delas. Lembrando também que nós não podemos trazer aí 1001 soluções, então a gente não vai conseguir, o nosso produto ele não vai ficar fechado.
tá? E aí a gente monta aqui a lista de potenciais entrevistados. Aqui no material a gente colocou 20, pessoal, porém, um mínimo 10 pessoas, de 10 a 15 entrevistados, é o número ideal para que vocês consigam ter uma visibilidade, tá? Essas entrevistas, elas podem acontecer de forma presencial, nesse momento não se recomenda por conta da pandemia, podem acontecer por telefone, por videochamada, e é importante vocês escolherem bem esses entrevistados. Podem ser alguns que vocês já entrevistaram na validação do problema, mas o ideal é que você tenha outras opções, para que você tenha diferentes pontos de vista, que você consiga gerar aí para eles uma solução, tá? E por fim, a gente montar aí um roteiro de entrevista. Tá? E aí a gente trouxe aqui alguns pontos interessantes para vocês apresentarem no momento da validação da solução. Vocês têm que apresentar o ponto central da ideia de vocês, tá? Então, vocês pensaram numa solução, não adianta fazer essa descrição por completo, você pode, às vezes, cansar o entrevistado, mas você pode explicar, né? A gente está fazendo parte dessa maratona, a nossa ideia é essa, tá? Então, o ponto, ele deve ser central. A gente não deve dar tantos detalhes, né? E isso pode, como eu falei, pode intimidar aí o participante, tá? Você pode informar que está desenvolvendo aí uma ferramenta, uma solução para aquele problema, né? A gente colocou como exemplo aqui, eu estou desenvolvendo uma ferramenta para controlar dietas, o controle de alimentação, né? E aí você pode falar uma breve descrição da solução. Como eu já falei, a gente não pode entrar em detalhes, e essas entrevistas, elas não podem ser tendenciosas, tá? Elas devem revelar o que o cliente tem a dizer. A gente não pode direcionar a entrevista para que o cliente, o entrevistado, fale aquilo que a gente quer ouvir. A gente realmente precisa ter essa visibilidade. Então, a gente pode ter uma ou mais soluções. Então, eu desenvolvi aqui um aplicativo que, nesse momento, vai te ajudar aí a ter o controle da sua dieta, porque você não está tendo um acompanhamento nutricional por conta da quarentena. O aplicativo, ele faz isso e o que é que faz mais sentido para você? Está pensando em desenvolver isso, isso e isso. Faz sentido para vocês? Existe alguma coisa que você acrescentaria nesse aplicativo? Então, você tem que mostrar aí algumas alternativas, algumas ferramentas da solução que vocês têm, tá? Precificação. É interessante falar, não deve ser o ponto principal, e isso pode estar vocês também, tá? Isso precisa estar claro para o cliente em relação à forma que vocês. Então, imaginem aqui, vamos resgatar aqui, lá atrás, quando o modelo aí de streaming, quando a Netflix iniciou, imagina que ela fez uma validação da solução e chegou para algumas pessoas que utilizavam aí o modelo de locação de vídeo, visitar, às vezes chegava lá, não tinha o filme que você queria, esse filme só estava disponível naquele final de semana, e aí eles começaram a colocar, olha, a gente tem essa solução aqui, que lista de vídeos, séries, filmes vão estar numa plataforma, você tem acesso na internet da sua casa, nós estamos pensando em cobrar uma assinatura por isso. Você pagaria? Nosso valor é mais ou menos esse, né? Ficaria interessante para você? Você estaria disposto a usufruir desse serviço com esse valor, tá? E aqui, gente, você não está já fechando o negócio, você está ali buscando informações. Então, seu cliente pagaria por isso, tá? Digamos que um restaurante, ele tem sentido dificuldade de público aí familiar, que é o carro-chefe deles, né? E aí ele chega para os clientes e pergunta, né? Olha, a gente está pensando aqui em colocar um parquinho para distrair as crianças enquanto vocês estão aqui no ambiente do restaurante. Isso é legal para vocês? Faz sentido? E aí, são esses exemplos, esse tipo de discussão que vocês devem fazer, tá? Aí colocamos um exemplo aqui no slide, você pagaria tanto por mês para usar uma ferramenta como essa? Você pagaria tanto
reais para usar um aplicativo que gera, por exemplo, uma oferta de empregos para quem perdeu o emprego nesse período de pandemia, né? Digamos que a sua ideia seja relacionada a isso, né? Então, você pode aí discutir sobre a solução. Agora, é fundamental que quem for fazer essa entrevista já tenha esse esboço pronto, né? Então, qual é a solução, o que é que ela propõe e o valor dela, tá? Outra coisa que a gente recomenda para vocês é que, a partir dessa entrevista, esse cliente, essa pessoa entrevistada, ela possa indicar outras pessoas, né? Então, você pode chegar lá nas últimas perguntas, olha, obrigado pela entrevista, obrigado aqui pelas informações, você teria mais alguém, conhece outra pessoa que poderia ser entrevistada? Você pode me indicar mais alguém, tá? Então, é algo interessante que vocês podem fazer. E, obviamente, que, com o consentimento da pessoa, né, você pode gravar essas entrevistas, né? De repente, você vai fazer isso via WhatsApp, ela pode te mandar um áudio, porque é importante que cada participante da equipe faça essas entrevistas, depois a equipe se reúne, compartilha as respostas, para que juntos vocês consigam chegar nesse processo de validação da solução, tá? É algo importante aqui manter um contato, né, buscar aí agradecer, né, é uma oportunidade que vocês estão tendo, então encarem isso como experiência positiva que pode ser utilizada futuramente, profissionalmente por vocês, então acredito que vale muito a pena a gente trabalhar mesmo ir a campo, de forma online, né, para fazer essas entrevistas, tá? Aqui a gente colocou alguns exemplos de perguntas, e aí, assim, gente, vocês precisam ter um roteiro, mas pode acontecer de, durante a entrevista, surgiu ali outras perguntas, e é óbvio que você vai fazê-las, tá? À medida que a entrevista, o roteiro, ele vai te dar um norte, mas aquilo não é fechado, né? Para o formulário, a gente vai registrar as 5 principais perguntas, ok? Mas aí vocês, na hora da entrevista, se vocês perceberem algo que não estava anotado e surgiu ali, pode perguntar, pode anotar, pode registrar, porque com certeza vai ser útil no momento em que vocês estiverem discutindo as soluções, tá certo? Então, é sempre importante vocês analisarem, constatarem, até o momento da validação, tá certo? Então, aqui alguns exemplos de perguntas. Identificamos que você tem enfrentado o problema tal, depois que começou a Covid-19, como é que você faz para resolver isso? Como é que você faz para sair de casa? Como é que você enfrenta o transporte público nesse período de pandemia? Como é que você faz para pagar suas contas, né? Você quer evitar, sei lá, pegar uma fila, resolver um problema bancário, como é que você faz? A quem você recorre? Então, é importante você pedir que ele fale abertamente do que ele já vem fazendo. Porque se ele vem fazendo de uma forma uma solução que já existe, então, o caminho não vai ser aquele. Ou então você dizer, olha, eu não tenho conseguido resolver isso desde que começou a pandemia. Então, aí encontra-se uma oportunidade enorme de vocês trabalharem uma solução em cima daquela dor, tá? E aí você entra também, outro exemplo, estamos desenvolvendo essa ideia aqui, a gente pensou em fazer um aplicativo que faz isso, isso e isso, o que é que tu acha? Faz sentido, te ajudaria nesse problema que você está passando? Faz sentido a gente ter sei lá, um sistema de higienização para os ônibus, ou a gente conseguir fazer um acompanhamento se o ônibus está ou não está lotado? Enfim, estou dando aqui algumas ideias, mas são vocês aí que vão desenvolver dentro de cada realidade das equipes, tá? E aí você pode apresentar também, olha, problema para resolver isso, a gente pensou nessas soluções, isso te ajuda? Qual delas te ajuda a resolver essa situação? É uma outra opção de pergunta, você dá opções para o cliente, tá? Você acrescentaria alguma coisa? O que é que você sugere para o nosso aplicativo ficar melhor? E aí é deixar o cliente colocar, o cliente falar. E aí você entra também na questão no quesito receita, precificação. Então, a gente está entrevistando pessoas nesse perfil, a ideia é essa, a gente está pensando em fazer uma cobrança no valor tal. Pelo que a gente apresentou, sabendo que isso vai te ajudar, você pagaria por esse valor? Parece interessante, está caro, está barato, essa forma de recebimento, ela está ok para você, fica bacana? E aí você vai deixando o cliente se colocar, tá?
Então, assim, a gente vai falar um pouco agora do formulário, né? Os professores também terão esses momentos, essas aulas ao vivo, né, para esclarecerem aí as atividades. Os formulários, eles vão estar disponíveis nas plataformas, né, no Google, e a gente tem um prazo também de uma semana para fazer as entregas deles, tá? Então, cada equipe, cada professor já está com esse formulário, né, acrescentado aí as datas, enfim, tá? Então, a gente colocou aqui um, uma introdução, tá certo? Após validar o problema, recomenda-se conversar aí com no mínimo 10 a 15 clientes, então, como eu falei para vocês, vou até corrigir no slide, então, 20 clientes, mas a faixa de 10 a 15 é suficiente. Professor, eu não consegui conversar com 15, eu consegui conversar com 11, não tem problema não, tá? Vocês estão trabalhando com equipes de até 6 pessoas, então, se cada pessoa conversar já com 2 clientes, vocês já vão ter uma boa base para resolver a validação da solução, tá? Então, a gente colocou aqui um lembrete das nossas datas. A primeira parte do formulário sempre vai ser a identificação do time, então a gente vai precisar do nome do time, os demais membros, e o nome dos participantes que participaram dessa atividade, tá? Nome das pessoas que participaram aqui dessa entrega. Então a equipe tem 6 pessoas, mais uma não participou. Então, essa pessoa você não vai registrar aqui, tá? Descreva em uma frase a solução. Então, aqui vocês devem colocar aqui de forma resumida qual é a solução de vocês, qual é a solução que vocês encontraram, de uma forma objetiva, direta, enfim. E aqui a gente colocou, pessoal, os mesmos exemplos de perguntas, tá? Essas são perguntas aqui de sugestão aqui dos professores. Vocês podem pesquisar outras, vocês podem criar outras perguntas, tá certo? Conforme a realidade da ideia de vocês, tá? Aqui nessa seção 3, vocês vão colocar aqui um pouco de como foi o processo de validação da solução, como é que ele aconteceu, foi via telefone, foi WhatsApp, vocês conseguiram fazer uma videoconferência conversando com mais de uma pessoa, isso também pode acontecer, como a gente tem utilizado aqui no Google Meet, né? De repente vocês pegaram aí 3 pessoas, juntaram num horário só e fizeram perguntas para os 3, de repente pode ser algo interessante também. Foi feito individual, cada membro entrevistou pessoas individualmente, ou se juntou, tá? Então, aqui você vai descrever como foi o processo. Aqui embaixo, a gente vai resgatar o perfil do potencial cliente, porque pode ter acontecido de, na validação do problema, vocês perceberam que o público-alvo de vocês era outro, né? Então, não tem problema nenhum aqui, mas a gente precisa entender como é que está a definição disso, tá? Quem são as personas, quais são as principais dores que eles vêm enfrentando, né? Quais são os problemas que eles enfrentaram. E aqui, gente, vocês vão colocar as principais perguntas, tá? A gente colocou aqui um mínimo de 5 perguntas, mas isso não significa que vocês devem se ater apenas a essas perguntas, tá? Então, assim, esse tipo de iniciativa, né, esse tipo de formulário, ele vai trazer para a gente uma ideia das perguntas que vocês executaram, tá? Então, eu tenho 5 perguntas, eu tenho 5 espaços aqui, mas você fez 10 perguntas. Então, o ideal aqui é você registrar as perguntas principais, tá? E também as respostas principais. Isso não significa que as respostas, elas vão ser detalhadas aqui. Eu entrevistei o Ari, a Rebeca, o José, então você vai colocar Rebeca, Ari, José. Não. Você pode colocar de uma forma contextualizada o que foi respondido, porque o que nos interessa aqui é a análise de vocês, tá? Não é a resposta na íntegra, tá? Então, utilizem esse espaço para as perguntas de vocês, e aqui no final a gente pergunta que não quer calar, né? Validaram a solução? Chegaram num consenso? Sim. Aí você marca aqui o sim. Se não,
você vai colocar aqui, a gente identificou isso e isso, a gente vai ter que voltar na validação do problema, a gente vai ter que fazer novamente uma pesquisa com outro público, a gente vai ter que pensar em outras soluções, enfim. Essa última pergunta, caso vocês não tenham validado a solução, você justifica. Se não, você coloca aqui o sim e aqui você preenche aqui finalizando o processo, tá certo? Então, gente, era isso. Eu espero que tenha ficado aqui um pequeno resumo da nossa aula, um pequeno resumo aqui dessa atividade. Desejo a vocês muito sucesso, que a gente consiga aí, estamos ansiosos pelas soluções de vocês, pelas ideias de vocês. Contem com a Unifametro, contem com a equipe de professores. Essa aula vai ser disponibilizada para todas as turmas, tá? E a partir de agora é correr para a aula do professor no horário marcado e partir aí para a validação da solução, ok? Então, é isso, abraço e bom trabalho aí a todos.